Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade às aulas que a gente teve até o momento, né, as videoaulas, para passar para vocês mais algumas informações ainda sobre antropologia, cultura, racismo, né, etnocentrismo. A gente vai continuar essa discussão e hoje a gente vai falar um pouco de etnicidade, tá? Esse termo, etnicidade, ele já estava assim pela história da antropologia desde o começo do século XX. Na verdade, a partir de meados do século XX, na década de 60, essa expressão ela aparece assim de uma forma cada vez mais comum para pensar a diferença, né? Lembra que eu falei para vocês que a antropologia ela pode ser considerada como o estudo da diferença, tá? Então, nesse momento assim histórico, no pós-Segunda Guerra Mundial, as nações africanas, principalmente, elas estavam se tornando independentes, né? E as guerras de libertação nacional, elas estavam se espalhando pelo mundo. Todos esses processos eles desestabilizaram, as percepções da antropologia e eles desafiaram essas noções de equilíbrio que eram tão importantes até aquele momento, né? Eles tinham essa noção de que o mundo era equilibrado daquela forma, né? Então, nesse mundo agora no pós-guerra, com uma intensa transformação, né, com o avanço do sistema capitalista, produzindo mudanças cada vez mais radicais, né, fica cada vez mais difícil pensar nas sociedades com esses termos de estabilidade, né? E aí também ocorriam transformações no interior, né, das sociedades europeias e na sociedade estadunidense. Tinha conflitos internos, discriminação, o racismo era cada vez maior, né, existiam grandes fluxos migratórios. Na Inglaterra surgiu uma nova geração de antropólogos, né, que era comandada pelo Max Gluckman. Ele nasceu em 1911 e faleceu, se eu não me engano, em 1975, tá? Ele foi aluno do Radcliffe Brown, e do Evans Pritchard. Esses dois autores, eles são bastante famosos dentro da antropologia, né? Eles têm trabalhos bastante interessantes, né? E eles começavam a analisar as relações entre as sociedades simples, né, e os impérios coloniais. Essa era conhecida como a escola de Manchester, né, por ser da Inglaterra, e essa geração ela vai se dedicar a estudar a mudança social e as transformações relacionadas aos processos de descolonização e independência da África e da Ásia, tá? Então, gente, aí lembra, né, a questão da história desses continentes, tanto o continente africano quanto o continente asiático. A gente pode citar aqui a Índia, por exemplo, né, que eles foram colonizados pelos ingleses e alguns outros países da Europa, né, então eles têm essa história de colonização. Então, a partir desse momento, eles estavam passando por essas transformações de descolonização, tá? Então, entre os estudiosos desse grupo, o conceito de etnicidade ele se torna central, tá? Então, o outro antropólogo que vai contribuir para o desenvolvimento da noção de etnicidade foi o antropólogo norueguês Fredrik Barth, tá? Ele era formado em Cambridge, tá? E o trabalho dele influenciou também alguns antropólogos dessa escola de Manchester, tá? Então, o conceito de etnicidade, ele descreve um grupo que se autodefine e é definido por outros como diferente, tá? Então, isso quer dizer que dentro desse grupo eles têm uma definição própria deles e outros grupos que vêm de fora acham que eles são diferentes, que eles são particulares por motivos próprios, tá? Então, isso vai supor uma identificação coletiva, tá? Então, coletivamente, esse grupo vai se identificar como parte de uma mesma comunidade, tá? Um mesmo grupo, uma mesma sociedade. Então, é isso que vai ser essa questão da identidade coletiva, tá?
E eles têm também esse partilhamento de uma história comum, né? Bom, se eles fazem parte de um mesmo grupo, eles vão ter essa história deles em comum, coletiva, né? Então, o grupo étnico, ele não é definido pelo seu conteúdo cultural, mas sim por contraposições de outros grupos. O que isso quer dizer? Quer dizer que culturalmente, então, não é feita essa definição. Eles vão ser definidos porque os outros grupos, as outras pessoas, os outros indivíduos e sujeitos vão pensar que aquele grupo, ele é um grupo por ser diferente de nós, por exemplo, que estamos observando de fora, tá? Então, um grupo étnico, ele só vai ser definido em razão de outro grupo, tá? E o conceito de etnicidade, então, ele é sempre relacional. Existe sempre essa relação, ele é definido a partir de outra definição, de outro grupo. Então, existe o grupinho dos amarelos e existe o grupinho dos vermelhos. Existe essa etnicidade porque os vermelhos percebem os amarelos como diferentes e os amarelos vão perceber o grupo dos vermelhos como diferente deles, entendeu? Essa relação. Então, não vai ter etnicidade em um grupo que é totalmente isolado de outros grupos. Um grupo que não conhece, por exemplo, uma comunidade indígena aborígene, que não conhece o homem branco, por exemplo, o homem ocidental, dentro ali daquele grupo deles, não vai ter essa definição de etnicidade, porque eles não vão se comparar a nada além deles e não vão comparar ninguém além deles se eles são isolados, tá? Então, não tem essa comparação quando há o isolamento. Então, esses autores, tá, eles estão sempre atentos ao fato de que a etnicidade, ela é um instrumento muito poderoso de mobilização política, tá? Ele é usado para legitimar as lutas diferentes por diferentes tipos de direitos, tá? Então, essas lutas, elas são trazidas pelas minorias discriminadas pela sociedade, né, principalmente pela nossa sociedade capitalista, e elas foram acompanhadas do uso do termo etnicidade. Então, esses grupos minoritários, eles tomam essa definição, etnicidade, para si, para poder garantir e lutar pelos seus direitos, tá? Criando usando, né, essa questão da identidade étnica, né? Os imigrantes, eles eram étnicos, os indígenas no meio das nossas sociedades complexas, minorias raciais, né? Tudo isso vão ser identidades étnicas, tá? Esse conjunto da população, ele demonstra que a diferença, ela continua a existir nas sociedades complexas, tá? Isso quer dizer, então, que, tipo, a gente não vê essas diferenças étnicas somente entre a gente, por exemplo, que tá nessa sociedade capitalista, tá nesse mundo ocidentalizado, né, com ideias europeias, de grupos étnicos, por exemplo, de comunidades aborígenes ou dos tobriandeses, que vivem da mesma forma que eles viviam há milhares de anos atrás. Não é só isso. Dentro da nossa comunidade, a gente também tem essa identidade étnica, né? Existem grupos de raciais, né, como grupos negros, grupos asiáticos, né, indígenas, que mesmo fazendo parte desses grupos, né, eles estão inseridos na nossa sociedade, tá? Então, isso não quer dizer etnicidade, então não tá separando somente esses grupos que são extremamente diferentes de nós e deslocados da nossa sociedade, tá? Esse conjunto de população, então, vai demonstrar que as diferenças, elas vão continuar a existir, que nem eu falei, nas nossas sociedades mais complexas, e não ocorreu um processo de aculturação, ou seja, perda da cultura, que alguns antropólogos, eles tinham previsto que iam ocorrer, né? Ou seja, cada vez mais essas comunidades, elas iam se integrar à comunidade ocidental, europeia, né?
e iam perder a sua identidade étnica. Isso não ocorreu, tá? E ainda essas diferenças elas estavam atreladas a uma carga significativa de injustiça social, tá? Então essa ideia da minoria ela pode ser enganadora. Por quê? Porque minoria ele não vai significar exatamente que ele tem um número menor. Tá? Um grupo étnico ele pode ser mais numeroso, né, em termos populacionais, e mesmo assim mais fraco em questão de poder e participação na distribuição de riqueza. Como assim? Veja bem, na nossa comunidade, aqui no Brasil mesmo, na nossa sociedade, se eu não me engano, 56% das pessoas se declaram negras e pardas, né? 56%, veja, é a maioria. E mesmo assim é considerado um grupo étnico minoritário, uma minoria étnica. Por quê? Porque ainda são os brancos que têm os melhores salários, são os brancos que têm os melhores empregos, são os brancos que têm as melhores oportunidades. Se a gente vê a questão do acesso à educação, são os brancos que têm mais acesso à educação durante um período mais longo de tempo, né? Então mesmo os negros, né, sendo maioria no nosso país, eles são considerados uma minoria étnica, beleza? Por conta dessa participação e distribuição da riqueza, tá? Então, lá na África do Sul, antes do fim do Apartheid, lembra que eu falei pra vocês o que era o Apartheid, né? Que teve lá na África do Sul e teve lá nos Estados Unidos também. Então, uma minoria branca, ela dominava completamente os recursos do país, né? Enquanto a imensa maioria, que era negra, ela vivia excluída, vivia na exclusão. Ou seja, os brancos, eles são vistos como os normais, mesmo sendo eles a minoria, tá? Então a gente vai criar essa ilusão, né, de que, por exemplo, lá na África do Sul ou mesmo aqui no Brasil, a gente pode utilizar esse exemplo, a gente vai criar essa ilusão de que as pessoas, elas são na sua maioria brancas, as pessoas são na sua maioria loiras, as pessoas são na sua maioria de olhos claros, né? Sendo que não é verdade, né? Aqui no Brasil ou lá na África do Sul. E a gente tem também essa ideia por causa da representação midiática. Veja que nas telenovelas, nos programas de televisão, nos jornais, a maioria dos apresentadores, dos atores que estão presentes nesses lugares, né? Que recebem essa atenção de um público, né, que é repassado pra gente, veja que a maioria dessas pessoas são brancas, né? Então a gente não tem uma representação real do que é o povo brasileiro, né? Então a gente vê pessoas brancas, loiras, de olhos azuis na TV, como modelos, Gisele Bündchen também representando a beleza brasileira, mas o nosso povo é muito mais miscigenado, né? As pessoas negras são maioria no Brasil, né? Nós temos outros tipos de fenótipos, né? Que são as características físicas, né? Determinadas pela biologia. Então a gente é levado a acreditar que o nosso povo, a nossa realidade é aquela que é mostrada pra gente, sendo que não é verdade. Aí a gente acaba criando essa identificação da diferença, tipo, nossa, eu sou tão diferente, né? Cria aquela questão das mulheres que não são extremamente magras, não são brancas, não são loiras, não têm olhos azuis, elas acharem que elas não são bonitas, elas não são lindas por serem diferentes, tá? Cria todo um processo de não aceitação da sua própria imagem, né? Quando a gente não se vê representado na mídia, não se vê representado em algum programa, por exemplo. Então, gente, agora a gente vai tentar entender um pouco a questão dos conflitos étnicos, tá? Então, os conflitos étnicos, eles vão demonstrar a importância de entender como é que se dá o processo de construção da diferença, né? Tá? Porque não se trata apenas de pensar e falar sobre as diferenças, mas de perceber
as práticas que são geradas por essas construções, tá? Então, em casos limites, por exemplo, né, em casos extremos de práticas de conflitos étnicos, elas são direcionadas para construir políticas que elas são violentas, políticas de exclusão e até políticas de extermínio, tá? Se vocês quiserem exemplos, de novo, o apartheid, de novo, a gente tem a questão do fascinazismo, né? Do fascismo e do nazismo lá na Alemanha, com a exclusão dos judeus, dos homossexuais, né? Que levou ao genocídio, tá? Ao extermínio de várias dessas minorias étnicas na época, né? Então, isso ocorre a partir da manipulação dessas diferenças culturais, tá? E o conceito de etnicidade, ele vai se contrapor ao conceito de aculturação, que seria a assimilação dessa cultura, que foi desenvolvida, tá? Por alguns teóricos que acreditavam que as populações diferentes, por exemplo, os imigrantes ou os indígenas, quando eles estivessem dentro por exemplo, da nossa sociedade, né, da sociedade ocidental, eles lentamente deixariam de ser diferentes e eles passariam a integrar a sociedade, né, mas isso não aconteceu, tá? Só fortificou a questão das diferenças, só houve um fortalecimento dessas pessoas que eram consideradas diferentes, né, que passaram a reivindicar, então, o reconhecimento dos direitos deles nas esferas políticas. Então, esses grupos étnicos, ao invés de se integrar a essa comunidade maior, né, já que eles são uma minoria, eles reconhecem a si mesmos, reconhecem a sua etnicidade e eles exigem que eles tenham direitos, tá? Então, gente, a gente pode pensar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tá? Onde teve movimentos étnicos bem grandes, né? Por exemplo, conflitos raciais, né? O movimento negro, ele levou à transformação da sociedade estadunidense de forma bastante intensa, o que incluiu cotas raciais para essas minorias que eram historicamente excluídas, né? E essa ação política desses excluídos, dessa minoria, ela foi bem mais analisada na perspectiva étnica do que na perspectiva cultural. E aí, por quê? Porque a cultura, ela vai gerar essa ideia de nação, né? Uma ideia única, cultural, nacionalizada, né? E essas reivindicações dessa minoria, elas não se encaixavam nessa explicação, porque eles estão dentro dessa nação, né? Eles são estadunidenses, porém eles são uma minoria, eles são pessoas que foram historicamente excluídas e historicamente exploradas, eles têm outra história, né? Então foi preciso encontrar um conceito mais flexível, né, que desse conta de explicar a diferença dentro das sociedades nacionais de forma mais sensível, né? E esse conceito, então, é a etnicidade. Tá vendo como tem uma diferença aí entre a cultura, que vai tentar unificar, né, e a etnicidade. Então, é comum encontrar na mídia o termo técnico étnico, né, associado a conflitos de todos os tipos, né? Em geral, a gente usa a expressão conflito étnico para descrever tensão entre grupos no interior de estados nacionais dentro do nosso mundo contemporâneo, tá? E essas tensões, elas vão apresentar graus variados de intensidade, desde as situações não violentas, né? Como, por exemplo, é o caso nacionalista da província de Quebec. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Canadá existe o Canadá que é em inglês e o Canadá francês, né? E o Canadá francês seria essa parte de Quebec, e eles têm uma reivindicação já bastante antiga, mas sempre perde, tá? Ela sempre vai para a eleição,
de separar o Quebec do resto do Canadá, porque eles dizem que eles têm outra cultura, né, que a língua deles é francesa, a língua materna, né, é francesa, que eles são criados de uma forma diferente. Então, assim, eles não se identificam com o resto do Canadá, tá? Então, eles têm esse conflito étnico ocorrendo ali dentro do Canadá. Eles já tentaram algumas vezes, através de plebiscitos, né, separar o Quebec do restante do Canadá, mas eles não foram bem sucedidos até agora, tá? Isso é só para vocês entenderem que existe esse tipo de conflito que não é violento, e existe também os conflitos que geram guerras e geram extermínio, né, e às vezes resultam no fracionamento, na divisão, né, de um Estado-nação, né. Esse foi o caso lá da Iugoslávia, entre o conflito dos sérvios, os croatas e os bósnios, albaneses e eslovenos, tá? Então, naquele contexto, além das diferenças culturais, né, havia diferenças religiosas, né, que era uma questão entre cristãos e muçulmanos, e a guerra civil da Iugoslávia, né, ocorreu em 1990, veja que não faz tanto tempo assim, né, faz cerca de 30 anos, ele resultou em mais de 100 mil mortos, tá? Então foi uma guerra civil com mais de 100 mil pessoas mortas, né, numa ação de limpeza étnica, né, que é a mesma questão lá do nazismo, né, que matou os judeus, que levou ao genocídio dos judeus, tá? É o que é chamado de limpeza étnica, quando eles realizam a matança, o assassinato de pessoas devido à etnia delas, tá? Então, alguns intelectuais, eles chamam esse fenômeno de retribalização, né? Mas para o antropólogo norueguês, o Fredrik Barth, se trata na realidade de processos políticos em que alguns líderes eles manipulam essas identidades culturais, né, essas identidades étnicas com um interesse específico, tá? Então, segundo o Barth, esse conflito ele não é uma expressão de sentimento coletivo, mas ele é na verdade o resultado de uma ação política estratégica. Tá? Então, para ele, né, para esse autor, as tensões étnicas que têm potencial de gerar violência, elas podem ser sim combatidas politicamente, né? Então, para ele, as identidades étnicas elas podem ser manipuladas por interesses específicos. Em geral, os políticos medíocres, né, que vão utilizar a manipulação e a disseminação de preconceitos e rancores e para ser legitimado politicamente. A gente consegue ver essa ação aqui no Brasil hoje em dia, quando a gente tem políticos que vão incitar a violência contra homossexuais, né, a violência contra mulheres, né. A gente vê isso na mídia todos os dias, principalmente hoje em dia na política atual, né, do nosso país. A gente pode dizer que esse movimento está ocorrendo aqui porque estatisticamente nunca se matou tantas mulheres no mesmo período de tempo, nunca se matou tantos homossexuais dentro do mesmo período de tempo, né? Essas minorias nunca sofreram tantas violências, as pessoas que são praticantes de religiões de matrizes africanas sofrem violência todos os dias. A gente teve o caso daquela mãe que perdeu a filha, a guarda da filha durante um tempo, porque foi iniciou a criança, né, dentro de uma religião de matriz africana, se eu não me engano, o candomblé, sendo que cristãos iniciam os filhos todos os dias dentro das religiões deles, né, ou seja, eles batizam a criança que não tem entendimento, não tem compreensão da vida. Ela é batizada, ela vai à missa, vai ao culto, né? E mesmo assim,
essa maioria cristã não sofre essa violência, não perde a guarda dos seus filhos. A gente teve também esses dias atrás uma juíza que condenou um rapaz falando que por conta da raça dele, ele tinha então ele tinha o fenótipo para uma pessoa que fosse cometer um crime, né? Então a gente vê isso aqui todo dia, né? Nesse momento atual, né? Do nosso país, com os líderes que a gente tem, né? Então a gente pode parar para pensar sobre isso também. Não tá longe da gente essas questões, a gente pode analisar aqui mesmo, né? Então, a gente pode observar que essa dimensão dos fenômenos éticos no avanço dos partidos ultranacionalistas, né, na Europa, a gente pode observar, como eu falei aqui também, esses partidos eles vão estimular o preconceito contra imigrante, né? Isso ocorre aqui também, lembra, eu já comentei em vídeos passados, responsabilizar todas essas mazelas da nação, econômica e cultural e tudo que ocorre de ruim para esses grupos minoritários. Tá? A gente pode observar esse movimento no Brasil, a gente pode observar esse movimento fora do Brasil, que está crescendo cada dia mais, tá? Agora a gente vai começar a comentar um pouco sobre a etnicidade e a questão racial, tá? Então, a noção de raça, em termo biológico, ela já foi rejeitada. Não existe diferença racial entre eu e vocês, por exemplo. Eu, porque sou asiática, né? Não existe diferença racial. Então, não existem raças humanas, não existe a raça negra, não existe a raça asiática, não existe a raça branca, não existe, tá? E essa constatação ela foi muito importante para combater o racismo, tá? Porque essa discriminação, o racismo, ela tem como base o fenótipo, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que são as características físicas da pessoa, o fenótipo, mas mesmo assim, né, o racismo ele continua existindo. Ou seja, essa ideia de raça, ela persiste e ela produz sistemas de exclusão social. Então, por isso ainda se fala em raça, tá? Não basta e não bastou afirmar cientificamente que isso é um conceito não existente biologicamente, tá? Mas a gente tem que afirmar, tem que dizer que raça é um conceito que existe sim, porém de forma social, tá? Porque socialmente as pessoas se identificam por suas raças, né? Socialmente existe essa exclusão por conta de raça, existe o racismo, então a gente tem que compreender essa questão da raça de forma social, tá? Então, gente, para combater o racismo, né, as pessoas que são discriminadas, elas começam a se articular em torno da experiência, né, da discriminação, de serem discriminadas. E essa organização ela vai se tornar política, né? Vai se tornar cada vez mais importante demonstrar a realidade das populações discriminadas, tá? Com base na ideia de raça, né? Com base nesse conceito racial, como os negros no Brasil, por exemplo, né? Então isso significa que a situação dos negros aqui no Brasil ela pode ser vista com o auxílio também da etnicidade, né? Que nem lá nos Estados Unidos, que a gente comentou agora há pouco. Então, o auxílio da etnicidade, né, do conceito étnico, ele vai permitir o combate ao racismo com base na suposição da existência de raças, né? O termo étnico-racial, ele vai ser cunhado para descrever essa combinação, né, que é a exclusão que está atrelada a essa imaginação do que seja a raça, né? Porque lembra, raça biologicamente falando não existe, tá? Então a expressão étnico-racial ela descreve uma população que vai compartilhar alguma coisa, né? Geralmente, nesse caso, a experiência da discriminação através do racismo, né? Da exclusão, da discriminação, da segregação. Então, eles vão agir politicamente para reverter essa situação, tá?
Então, ao longo da história da humanidade, foi frequente os encontros entre grupos sociais cujas diferenças eram percebidas principalmente por traços físicos, né? E essas características elas passaram a servir como critério para classificar os grupos humanos, tá? Foi assim que se deu historicamente essa questão racial, essa divisão social de raça, tá? Então, a partir lá do século XV, quando os europeus eles começam a exploração marítima, eles começam a ter contato com diferentes grupos humanos, né, nessa época, e aí eles percebem que as pessoas elas são diferentes, né, o fenótipo das pessoas é distinto, e eles vão associar esses interesses econômicos e políticos das elites dessas metrópoles europeias, né, e utilizar isso como critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, da África, da Oceania, das Américas pelos colonizadores europeus, que vão ser os espanhóis, os ingleses, os franceses, os portugueses, entre outros. A gente sabe disso muito bem porque faz parte da nossa história. A gente foi colonizado pelos portugueses, a América Latina pelos espanhóis, né? Então, pelo povo nativo apresentar características físicas diferentes, né? Os europeus, eles classificaram os nativos como inferiores, tá? Como se eles fossem muitas vezes desprovidos de humanidade. A cor da pele ela foi transformada no principal critério de classificação das hierarquias, né, raciais produzidos pela ciência natural. Ou seja, lá no século XVIII, as ciências naturais elas ajudaram a perpetuar essa questão da hierarquia das raças, falar que uma raça era superior à outra, tá? Isso servia para controlar os interesses econômicos, né, os interesses políticos da elite, né, metropolitana europeia, né, ou seja, dessa elite espanhola, a elite portuguesa, né, e o processo de colonização, então, ele buscou subordinar as populações nativas, né, ele buscou colocar a população nativa desses lugares, né, aqui da América, da Ásia, da Oceania, né, e da África principalmente, né, como pessoas subalternas, como se eles estivessem ali para servir a população europeia, a população branca, né. Então, os europeus eles justificavam essa ação deles com a ideia de que esses povos, né, eles eram inferiores aos europeus, né, porque eles possuíam características físicas e características culturais que eram diferentes, né? Lembra do etnocentrismo, você julgar inferior uma outra pessoa, um outro grupo por ela ser diferente, tá? Então foi construído dessa forma, né? A questão do racismo, e ela foi o racismo foi cientificado, né? Ele foi perpetuado com a ajuda das ciências naturais, tá? Então, como teoria, né? Ela tenta se justificar, né? Como a superioridade europeia com base nesses atributos que são herdados biologicamente. Então, eles tratavam de uma visão do mundo carregado de ideologia, né, e pensado com essa falsa consciência da realidade, esse falso entendimento da realidade, que na verdade servia para esconder um fato, né, que era a relação de poder e dominação de determinados grupos sobre outros. Ou seja, essa questão do racismo ela surge simplesmente para justificar os europeus e os brancos subjugando as outras etnias, as outras pessoas,
as pessoas que eram diferentes deles, tá? Então a ideologia do racismo, ela se baseou em estudos do comportamento humano que procuraram explicar as diferenças sociais e culturais, né, se apoiando no conceito das ciências naturais, né? E esses estudos, eles influenciaram a criação de teorias raciais eugênicas, né, que buscavam justificar a ideia da existência de povos que fossem inferiores e povos superiores, né? E essa teoria, elas ainda estão na base do pensamento que sustenta o racismo, tá? Então, assim, biologicamente falando, não existe diferença, né? Socialmente falando, essas diferenças que são vistas no físico da pessoa, elas foram utilizadas para legitimar a dominação do homem branco e europeu sobre todos os outros povos do globo terrestre. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre identidade e vai falar sobre autores que discutem o racismo no Brasil, né, e algumas dessas teorias. Eu sei que ficou meio longo hoje, mas eu acho que valeu a pena, né? Não sei o que vocês acham, mas eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude vocês a compreender essa questão do racismo, tá? E dos conflitos étnicos, gente. Até a próxima!